aplaude o Senhor com alegria. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Quem está feliz com Jesus aí hoje? Glória a Deus, aleluia. Eu também estou muito feliz de estar aqui hoje, mais uma vez, para nós compartilharmos juntos da palavra de Deus. Muito alegre, muito feliz e com muita expectativa naquilo que o Senhor vai fazer. Eu tinha perdido meu óculos, mas Deus é bom, achei logo hoje. Deus é bom. Eu quero orar com você, mas antes eu quero compartilhar algo que o Senhor tem falado muito ao meu coração, de forma pessoal, sobre a mordomia e sobre sermos bons mordomos daquilo que Ele tem para fazer. E sermos bons mordomos inclui tudo, reverência, amor à presença. Sabe, o Espírito Santo, Ele é uma pessoa com sentimentos sensível. E se nós tivermos a disposição de sermos bons mordomos com aquilo que o Senhor tem para derramar, a gente pode provar de uma glória que nós ainda nunca provamos. A boa mordomia atrai a glória de Deus. E com esse entendimento eu queria que nós orássemos nesse momento, pedindo ao Senhor que nós venhamos ser bons mordomos daquilo que Ele tem para fazer hoje. Eu sinto no meu espírito muito forte que o Senhor tem cura para trazer hoje aqui, renovo sobre algumas vidas. Eu não sei como nós vamos terminar esse momento, mas eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas, e eu não quero ser negligente com aquilo que o Espírito Santo quer fazer. Vamos ser bons mordomos nessa noite com a presença de Deus. Feche seus olhos nesse momento. Comece a orar e alinhar o teu coração com o Senhor. Comece a estabelecer as tuas expectativas aqui. O porquê você veio a esse lugar. O porquê estamos aqui. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei dos céus, sararei a tua terra. Nunca foi sobre falta de disposição do Senhor, mas é sobre um povo que sabe receber a presença. Senhor, nós estamos aqui como tua igreja, Senhor. E Pai, a minha oração aqui é para que o Senhor tenha total liberdade para fazer aquilo que o Senhor quer fazer. Nos dê um coração, Pai, de bons mordomos, bons administradores, pessoas que sabem receber o Senhor e sabem receber o toque do Senhor, que contemplam a tua presença, Deus, com reverência e com amor, com devoção ao Senhor, com temor ao Senhor. Espírito Santo de Deus, nós te damos toda a liberdade e autoridade aqui. Tudo que estamos fazendo aqui desde o primeiro dia desta igreja, há 16 anos atrás, quase 17, é para a glória do Senhor, é tudo para o Senhor. Que não seja diferente hoje, Senhor. Derrame a tua unção, derrame a tua glória, em nome de Jesus. Faça o que o Senhor quer fazer. Eu me coloco na brecha do Senhor, e em nome da igreja, Deus, eu peço perdão pelos nossos pecados. Nós nos arrependemos muitas das vezes pela má conduta, porque Deus, nós não queremos desperdiçar o kairós do Senhor nessa noite. Nós não queremos perder aquilo que o Senhor quer fazer, nem que seja pela fenda da rocha. Mostra-nos a tua glória hoje, Deus, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Pode se assentar, nós vamos ler um trecho da palavra de Deus, mas é um texto que nós vamos ler uma quantidade boa de versículos, então pode permanecer sentado com o teu coração reverente ao Senhor. Esteja muito atento àquilo que o Senhor vai ministrar. Antes de receber o convite de pregar, o Senhor já tinha falado ao meu coração: a próxima vez que você pregar na igreja, você vai pregar sobre isso, sem ter um convite. E eu não tinha nada escrito, eu só sabia o que o Senhor, a base, o que seria o versículo, qual seria o tema,
E é uma história que você com certeza já ouviu. Mas preparando-me, eu me preparando para a mensagem, o Espírito Santo foi falando muitas coisas ao meu coração. E foi fluindo, então eu estou com a expectativa muito alta. Eu quero ser breve porque eu quero orar pela sua vida. Eu creio que o Espírito Santo vai encontrar o teu coração hoje aqui. Então abra sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. A minha versão é a NVI. Primeira Reis, capítulo 19. Nós vamos ler 10 versículos. É uma quantidade grande. Eu não sei você, mas quando a gente vai começar o culto e é uma quantidade grande de versículos, eu sempre me distraio. Então, eu já estou te alertando, cuidado para você não se distrair. Presta atenção porque é fundamental você entender o que está acontecendo aqui. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1, nós vamos ler até o versículo 10 nesse primeiro momento. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Versículo 3: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Nós vamos ficar aqui. Ali entrou em uma caverna e passou a noite. Nós lemos uma passagem da história da vida do profeta Elias, mas eu quero que você entenda todo o contexto que está acontecendo até nós chegarmos nesse momento que Jezabel faz uma afronta, uma ameaça à vida de Elias e Elias sente medo. Bom, o povo de Israel nesse momento estava sob o reinado de um dos piores reis, o rei Acabe. E o rei Acabe, ele era casado com Jezabel. Jezabel era filha de Etbaal, um sacerdote de Baal, do deus falso Baal. E Jezabel era uma mulher terrível. Provavelmente você já ouviu sobre isso, você conhece. Hoje em dia as pessoas usam até como um pejorativo: nossa, essa Jezabel. Jezabel era uma mulher terrível. E Jezabel, nesse contexto, dentro do reinado do povo de Deus, do povo de Israel, ela sustentava 850 falsos profetas no reino, tendo eles à mesa 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azerá. Ou seja, um caos. O povo de Israel estava vivendo uma calamidade espiritual. E como se não bastasse, Jezabel perseguia e matava os profetas do Senhor. Jezabel era uma mulher terrível, e o rei de Israel era conivente com isso tudo. Ela perseguia e matava todos os profetas. Nesse contexto aparece Elias. Elias, um grande homem de Deus.
diante de tudo isso que estava acontecendo, chega para o rei Acabe e ele profetiza uma seca. Acabe, não vai chover, se prepara, não vai chover. Dito e feito, o que saía da boca do homem de Deus acontecia. Israel naquele momento viveu uma seca tremenda. Elias depois ele é direcionado pelo Senhor a um lugar, e olha isso, o Senhor manda corvos para alimentar Elias. Você imagina, você está em um lugar guiado pelo Senhor, você foi usado pelo Senhor, você é um profeta de Deus, e alguns pássaros vêm e alimentam você, trazem pão, trazem carne, e ali você é alimentado pelo próprio Deus. Meu irmão, você imagina isso? Vem um corvo trazendo comida para você, e você sabe que isso é da parte de Deus, porque Ele te falou que ia te alimentar dessa forma. Alguém já viveu uma experiência dessa? Eu nunca vivi. Um pássaro vindo e me alimentando, trazendo comida da parte do Senhor. Elias vivia experiências sobrenaturais, mas não parou por aí. Além disso, Elias, numa passagem muito conhecida, depois desse momento, ele é direcionado a outro lugar, e ele encontra uma viúva, e o Senhor havia dito que ele seria alimentado, sustentado por essa viúva nesse tempo. Elias encontra essa viúva, pede para ela água, e além de água, pede para que ela pudesse fazer alguns pães, um pão para ele comer. E aquela viúva, com muita sinceridade, diz: olha, eu não tenho. Eu estou pegando esses 2 gravetos aqui para eu fazer algo para mim, para o meu filho, para nós comermos, e depois nós não temos nada, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Você conhece a história. Elias, em nome do Senhor, manda ela ir. Aquela mulher faz comida, existe ali um milagre de multiplicação da farinha e do azeite, algo sobrenatural. E como se não bastasse, nesse tempo o filho dessa viúva contrai uma enfermidade e ele morre. Elias ora ao Senhor, deita sobre esse menino, ora ao Senhor 3 vezes, e o menino volta a viver, pelo poder de Deus. Quantas experiências, não é mesmo? Mas não acabou por aí. A história mais famosa vem depois disso, quando Elias encontra Obadias e fala: fala para o rei Acabe que eu estou indo ao encontro dele. Eu não vou me ater a isso daqui, mas o contexto é: Elias vai diante de Acabe. Elias quer restaurar o povo de Deus. Diante de toda essa calamidade, ele quer mostrar que o Deus de Israel, o Deus daquele povo, é o único Deus verdadeiro. Acabar com aquilo que estava acontecendo, os profetas de Deus sendo perseguidos, morrendo, o povo idolatrando, praticando um adultério espiritual com outros deuses, com Baal. Elias chega e você sabe, ele desafia os profetas, os 400 profetas de Baal: montem um altar, coloquem ali um cordeiro, vamos lá, vamos ver qual Deus é o verdadeiro. Peçam para que caia fogo do céu. Povo de Israel, o Deus que mandar fogo do céu é o Deus verdadeiro. Vai lá, profetas de Baal, façam o que vocês têm que fazer. E Elias, diante de tudo isso que ele tinha vivido, Elias tinha tanta fé e tanta certeza no Senhor, que ele debochava dos profetas de Baal. Ele falava: vai, grita mais alto aí. Às vezes ele está dormindo, às vezes ele está ocupado, grita mais alto. E eles fizeram danças, se mutilaram, fizeram tudo o que eles faziam e nada. Elias brada: Senhor, mostra que o Senhor é Deus. E fogo do céu cai, lambendo todo o sacrifício e muito mais, a água que havia em volta do altar. Você conhece a história. Olha quantas coisas o homem de Deus viveu. Olha quanta fé ele tinha. Debochado os profetas diante de todo o povo. Ele tinha certeza que Deus era com ele. Ele sabia quem era o Deus dele. E aí nós chegamos nesse contexto que nós lemos. Elias, depois de ver o fogo de Deus caindo, a sua oração sendo respondida, o povo reconhecendo que só havia um Deus, o Deus de Israel, o Deus dos antepassados deles,
Elias se encontra com Jezabel e Jezabel fala: eu vou te matar, Elias. Eu vou te matar, Elias. E qual foi a resposta de Elias? Você vai me matar nada, olha o que acabou de acontecer. Olha o que o Senhor fez, o Senhor é comigo. Quem é você, Jezabel? Não. Elias teve medo. É isso que a palavra de Deus diz. Diante de todos os milagres, diante de tudo que Elias viu o Senhor fazendo, nele e através dele, Elias teve medo. E é incompreensível para nós, você concorda? Como que um homem de Deus, depois de ver pássaros alimentando ele ser guiado pelo Senhor, ele vê um morto ressuscitando através da oração dele, ele vê um milagre de multiplicação de farinha e de azeite, ele vê Deus respondendo a oração dele, ele mata todos os profetas, ele sente medo por uma mulher ímpia. Nós não precisamos ir muito longe. Eu e você somos assim. Eu e você agimos como Elias. Eu e você sentimos medo diante de algumas coisas e entramos na caverna com muito medo daquilo que está nos cercando, com muito medo das circunstâncias que estão nos amedrontando, com muito medo daquilo que Satanás está falando. Nós não somos diferentes de Elias nesse sentido. Nós também sentimos medo. E eu vou falar e pregar para você hoje 3 problemas que Elias viveu e que nós vivemos, e que nós nos colocamos diante dessas 3 coisas, nessa mesma posição de medo e fugir para uma caverna. O primeiro problema, a primeira razão é: o nosso problema não é falta de fé, é falta de memória. O nosso problema não é falta de fé, é falta de memória. O problema de Elias não era falta de fé. Elias tinha muita fé, porque nós vemos isso em toda a sua história, em todo esse contexto que eu trouxe para você. Olha a fé desse homem. Você tem coragem de deitar sobre um morto, orar ao Senhor crendo que Ele vai ressuscitar? Você tem fé para pedir: Deus, manda fogo do céu? Eu confesso, eu não tenho toda essa fé. Elias tinha fé. O problema de Elias não era fé, o problema de Elias era falta de memória, porque ele não lembrava os feitos do Senhor. O problema de Elias não era confiar que Deus é verdadeiro, que Deus é real. Isso ele sabia, ele tinha fé, ele tinha convicção disso. O problema dele era não lembrar aquilo que o Senhor já tinha feito na vida dele e através dele. E a falta de memória nos coloca numa posição em que nós paramos de olhar para o Senhor e começamos a olhar para as circunstâncias. O seu problema, meu irmão, não é falta de fé, porque você está aqui. Se você está aqui é porque você crê que Deus é real e que Deus pode fazer alguma coisa na sua vida. O seu problema, o meu problema, é que nós nos esquecemos daquilo que o Senhor já fez na nossa vida e achamos que o problema de agora é muito maior do que todos aqueles que Deus já nos deu a vitória. Esse foi o problema de Elias. O que era Jezabel diante de tudo aquilo que o Senhor tinha feito? Quem era Jezabel? Mas naquele momento Elias perdeu a memória e esqueceu o Deus que ele servia. E nós vivemos assim, nós somos assim. Abra a tua Bíblia comigo em Salmos. Capítulo 77. Salmo 77, versículo 11. A palavra de Deus diz assim: recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Versículo 12: meditarei em todas as tuas obras e considerarei os teus feitos. Recordarei os feitos do Senhor. O salmista entendeu que diante dos problemas, diante das circunstâncias negativas, diante das ameaças, ele precisava fazer uma coisa: recordar os feitos do Senhor.
A minha oração e a sua oração não deve ser apenas: Senhor, me dê fé para viver esse milagre. Você veio aqui à frente, você precisa de um milagre. Você veio e demonstrou isso ao Senhor. Você tem fé, porque se você não tivesse fé, você não vinha aqui. Fé você tem. O meu convite para você hoje é: recorde os feitos que o Senhor já fez na sua vida. Até porque eu quero trazer na memória aquilo que me traz esperança. Em nome de Jesus, que você venha entender que o seu problema não é falta de fé, meu irmão. O meu e o seu problema é falta de memória, de nós lembrarmos todas as vezes que o Senhor estava conosco em todos os dias da nossa vida. Lembra daquele problema que você achou que não tinha solução? Quem estava lá e te deu a vitória foi o Senhor dos exércitos, e Ele continua ao seu lado e ao seu favor para continuar te abençoando. O teu problema não é falta de confiança nele. O Senhor está dizendo: igreja de Jesus, se recorde daquilo que eu já fiz, porque eu permaneço no controle de todas as coisas. Nós precisamos recordar os feitos do Senhor, trazer à memória aquilo que nos traz esperança, lembrarmos das vezes em que estávamos numa posição de dificuldade e pensar: quem estava lá e quem me tirou dessa? Ah, foi o Senhor. Eu vou sair dessa que eu estou vivendo agora também. O que nós precisamos é isso. Elias não teve isso. Se Elias parasse, não precisava nem de muito tempo, por 30 segundos, e ele analisasse as últimas coisas que ele viveu. Bom, eu fui alimentado por corvos. O Senhor multiplicou azeite e farinha na casa daquela viúva, ressuscitou o filho dela. O Senhor acabou de mandar... Peraí, o que aconteceu agora? O Senhor acabou de responder a minha oração, mandando fogo do céu, provando que Ele é o único Deus. Jezabel, quem que é você? Talvez se Elias estivesse com a mesma fé, ele mandava fogo na Jezabel também, ela já queimava. Mas ele se esqueceu. Elias estava diante de um problema, e ele não recordou os feitos do Senhor. O problema cresceu muito mais do que aquilo que o Senhor já tinha feito. Nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. E sabe por quê que nós temos esse problema de não recordarmos os feitos do Senhor? Porque nós não estamos olhando para Ele. No momento que o problema surge, no momento que a circunstância negativa surge, nós tiramos os nossos olhos do Senhor e colocamos no problema. E essa é a segunda razão. Para onde estamos olhando? Para onde estamos olhando? Para onde você está olhando, meu irmão? Diante da situação que você está vivendo na sua vida hoje, para onde você está olhando? Você está olhando para o Senhor que já te deu vitória? Ou você está olhando para o teu problema? Vamos voltar em 1 Reis? 1 Reis 19. Se você não quiser abrir para a gente ganhar tempo, vamos acompanhar aqui no telão. 1 Reis 19, versículo 9 e 10. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Elias, o que você está fazendo nessa caverna? Versículo 10, ele respondeu: Senhor, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando me matar. Elias tinha fé. Ele começa declarando: Senhor, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Ele sabia quem era o Senhor, ele não perdeu a fé não. Só que olha como que ele termina: e agora, Senhor, também estão procurando tirar a minha vida. Era isso que estava diante dos olhos de Elias. Elias não estava olhando mais para o Senhor, Elias estava olhando para a ameaça. Senhor, olha aqui, Deus, estão tentando tirar a minha vida. Ele tirou os olhos do Senhor. Deus, Jezabel falou que vai me matar. E esse é o nosso problema. Diante dos problemas, nós tiramos os nossos olhos do Senhor e colocamos na circunstância. E ainda dizemos: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo. Olha o problema, olha a circunstância, olha o que eu estou enfrentando, Deus. E o Senhor está dizendo: ei, eu sei que você está vivendo, olha para mim, olha o que eu já fiz por você.
Nós tiramos os nossos olhos do Senhor e colocamos na adversidade, e automaticamente o meu problema se torna maior do que o meu Deus, não porque Ele diminuiu, mas porque os meus olhos não contemplam mais Ele. A minha perspectiva não está mais aonde está a minha fé, mas aonde está o meu problema. Eu tiro os olhos daquele que é a solução, daquele que é o Deus provedor, o Deus poderoso, e coloco no problema, coloco nas circunstâncias dessa vida. Foi isso que Elias viveu. Ele parou de olhar para o Senhor e olhou para a circunstância. Tozer diz: aquilo que captura a atenção do nosso coração determina a direção da nossa vida. Aquilo que tem o teu coração é o que vai direcionar os teus passos. Se o teu problema, se a tua circunstância tem o teu coração, captura o teu coração, é isso que vai nortear os teus passos. E é por isso que diante de algo, muitas das vezes nós vemos algumas pessoas se perdendo, esfriando e deixando o amor do Senhor. Não porque o Senhor deixou de ser bom, mas porque essa circunstância ganhou o meu olhar, e eu parei de olhar para o meu Senhor e comecei a olhar para o problema. Aquilo que captura a atenção do nosso coração determina a direção da nossa vida. Mas existe uma outra verdade. Abra, não precisa abrir, coloca aí no telão Salmo 34, versículo 5. E essa é a verdade do Senhor, e é isso que Ele tem para nós como igreja hoje, em nome de Jesus. Salmo 34, 5. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, o rosto deles jamais mostrará decepção. Enquanto existe uma realidade, se você olha para o problema, você vive decepção, você vive uma frieza, existe uma outra verdade. Aqueles que olham para o Senhor estão radiantes de alegria, e os seus rostos jamais mostrarão decepção. Você quer viver alegria em meio ao problema? Você quer viver paz em meio a uma dificuldade, meu irmão? Olhe para o Senhor, porque a partir do momento que você olha para o Senhor, você entende: peraí, esse problema é real, mas eu sei que o meu Deus já me deu vitória outras vezes, e eu fico radiante de alegria, porque eu sei que eu estou vivendo um problema. A dificuldade vai vir, ela vai vir sim, mas o meu Senhor, Ele é poderoso, e eu não vou me decepcionar, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Ele está comigo, Ele me prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse problema vai cair diante da forte mão do Senhor, porque eu estou olhando para Ele, e os que olham para o Senhor estão radiantes de alegria, os seus rostos jamais mostrarão decepção. É o Senhor dizendo: enquanto você está olhando para mim, eu estou dando o escape que você precisa. Enquanto você está olhando para mim, eu estou indo ao teu encontro. Enquanto você está olhando para mim, eu estou sarando lá na sua casa. Enquanto você está olhando para mim, eu estou resolvendo. Só olha para mim, porque você não vai se decepcionar. Você não vai se decepcionar. É possível ter alegria em meio à dor. É possível ter alegria e esperança em meio à dificuldade. Mas só é possível quando nós olhamos para o Senhor, porque quando nós olhamos para Ele, nós recordamos dos feitos que Ele já fez. Nós recordamos de tudo que Ele já fez. Não precise ir longe. Quando você estiver desanimado de estar aqui nesse lugar, comece a olhar para tudo que o Senhor já fez. Como ficaremos tristes diante de tudo que Ele tem feito no nosso meio? Como ficaremos decepcionados? O Deus que fez milagres aqui nesse lugar, te sustentou aqui até o dia de hoje, é o mesmo que cuida dos detalhes da sua história. Só olha para Ele. Só olha para Ele. Elias tirou os olhos do Senhor e colocou no problema. Colocou os olhos dele na ameaça. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Coloca aí no telão. Os versículos que eu vou falando não precisa abrir, para você ganhar tempo e ter atenção. Anota aí, depois você vai lendo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Versículo 14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus.
Esqueça o que está para trás, esqueça o problema, prossiga para o alvo, prossiga para a sua vocação, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que temeremos? Olha os problemas, a igreja sempre enfrentou problemas, a igreja sempre enfrentou resistência, sempre. Olha para os apóstolos, olha para a igreja de Atos, olha ao longo da história tudo o que aconteceu. Sabe por que estamos de pé até hoje? Porque sempre existiu uma igreja remanescente que, em vez de olhar para o problema, em vez de olhar para a perseguição, olhava para o Senhor e estava radiante de alegria. Ele não vai decepcionar. Nós já sabemos, nós já lemos várias vezes esse texto, Salmo 139, versículo 16. O Senhor escreveu todos os nossos dias, antes que qualquer um deles existisse. Ei, meu irmão, a dúvida não está se o Senhor é bom e se Ele tem um propósito na sua vida. A dúvida está se você quer viver isso ou quer viver a tua vontade. A dúvida é se você vai olhar para aquilo que Ele escreveu ou para aquilo que você quer escrever com as suas próprias mãos. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, sempre foi. Ao longo da palavra de Deus, Ele sempre foi bom e sempre foi fiel com todos os homens de Deus. Por que você acha que vai ser diferente com você? Não vai. Ele permanece do seu lado. Ele permanece aí te dizendo: ei filho, olha para mim, porque enquanto você olha para mim, você fica radiante de alegria. O seu rosto jamais vai demonstrar alguma decepção. Esqueça o que passou, esqueça o que aconteceu, prossiga para o alvo. Ei, eu sei o que aconteceu, eu sei que você viveu um problema, eu sei que você vive algo que atormenta a tua alma, eu sei que existe algo que ainda dói no teu coração, eu sei que existe algo que ainda está abatendo a tua alma, e que você pensa que não tem como superar isso, que você pensa que é impossível sair dessa. O Senhor está dizendo: olha para mim, esqueça o que ficou para trás e prossiga na minha direção. Prossiga naquilo que eu tenho para fazer na sua vida. Quando nós olhamos para o Senhor, nós encontramos uma coisa: o amor dele por nós. Quando nós olhamos para o Senhor, nós encontramos o amor dele. E essa é a terceira razão pela qual nós vivemos algumas coisas semelhantes à de Elias. Deixamos o amor de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 18. Olha o que a palavra de Deus diz: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, ou lança fora o medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa, lança fora todo medo. Todo medo vai embora. Quando nós estamos firmados e alicerçados no amor de Deus, todo medo se vai. O medo da morte vai. O medo do problema vai. O medo daquilo que você está vivendo e está diante do Senhor, está diante de você, vai embora. Porque o amor lança fora todo medo, e Deus é amor. Ele é aquele que lança fora todo o seu medo. O amor dele é suficiente para lançar fora tudo aquilo que está te abatendo. Escute aqui. Quando eu estava vivendo uma escola lá no Dunamis, um pastor americano disse uma frase. Ele disse: o medo é a fé em Satanás. É pesado isso. O medo é a fé em Satanás. Isso soa como algo forte. Mas pensa comigo. O que o medo gera em nós? O que o medo traz para nós? Preste atenção. Não perca o seu olhar. O que o medo gera em nós? O medo gera em nós paralisação. O medo gera em nós vontade de parar.
O medo gera em nós frieza no nosso espírito, vontade de desistir. É isso que o medo gera. O medo paralisa. O medo te paralisa, você sabe disso. Se você vê uma cobra na tua frente, a primeira coisa que você vai fazer, você vai paralisar. O medo paralisa. O medo paralisou Elias. Jezabel falou que vai me matar. Meu Deus, eu preciso correr. Meu Deus, eu preciso fugir. Eu estou com medo. Elias teve medo. A palavra de Deus deixa muito claro isso. Elias teve medo. Por que Elias teve medo? Porque ele deixou o amor do Senhor. Ele deixou de olhar para o Senhor. Ele deixou de estabelecer a sua fé, sim, no amor de Deus. Por quê? O amor de Deus lança fora todo medo. Não há espaço para o medo quando eu estou olhando para o amor de Deus para com a minha vida. Não existe espaço para o medo quando nós estamos firmados no Senhor. E eu queria que você prestasse muita atenção agora, porque eu sei que talvez você vive um momento difícil na sua vida. Talvez você vive coisas que te fizeram questionar o amor de Deus. Perdas, traições, tragédias, coisas que são reais e que de fato tocam a nossa alma. Perdas tocam a nossa alma. Traições tocam a nossa alma. Tragédias tocam o nosso coração. E diante disso, talvez você se questionou: se Deus me ama, por que Ele me permitiu passar por isso? Onde está o amor de Deus? Tá bom, Dedé, você está falando aí de que Deus é isso, que Deus faz, mas quando eu olho para trás eu só vejo tragédia. Quando eu olho para a minha vida eu só vejo um cenário ruim. Eu vejo uma perda irreparável. Eu vejo uma traição que até hoje eu sofro com isso. Eu sofro dores na minha alma, feridas que eu aprendi a lidar com elas, mas que até hoje elas batem na minha porta. Onde está o amor de Deus nisso? Abra a tua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 5. O Espírito Santo de Deus está aqui. Nós reconhecemos, Senhor. E eu sei que existe perdão aqui hoje. Eu sei que existe cura, Senhor. Eu sei que o Senhor quer derramar um bálsamo de renovo. Eu sei que existe alguns jugos que vão cair hoje aqui nesse lugar. Existem algumas amarras, algumas cadeias que vão ser quebradas aqui hoje pela unção do Senhor, através do seu amor. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas nisto, Deus demonstra ou prova o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Sabe esse problema aí? Sabe essa dor que te faz questionar o amor de Deus? Sabe aonde que Deus prova o amor dele por você? Em Cristo Jesus crucificado na cruz. Sabe por quê? Não existe. Não estou invalidando a sua dor, mas não existe dor maior do que a dor de Deus. Não existe nenhuma situação que nós passarmos aqui vai se comparar com a dor que Deus sentiu. A maior dor do mundo, eu não sei, mas é o que todos dizem,
é a dor de perder um filho. Mas a dor de Deus é muito maior do que a de qualquer homem que passou nessa terra e perdeu o seu filho. Sabe por quê? Porque Ele sim tinha o poder de tirar Jesus daquela situação. Talvez você perdeu alguém que dói muito até hoje, e você, se pudesse, tirava essa pessoa dessa situação, talvez se colocava até mesmo no lugar dela, mas você não poderia fazer, você não pôde fazer nada, você não pôde impedir isso de acontecer. E é por isso que a dor de Deus é a maior que tem, porque Ele poderia. Ele podia tirar Jesus da cruz. Ele podia não colocar Jesus na cruz. Ele podia, e mesmo assim Ele escutou: Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Pai, por que o Senhor quer me fazer passar por isso? O Senhor pode me tirar dessa cruz, eu não preciso, o Senhor tem o poder, basta uma palavra do Senhor para que eu não passe por isso. Eu e você, se tivéssemos o poder de tirar alguém da morte, alguém que nós amamos, nós faríamos isso, para evitar de passar pela dor. Ele não poupou nem mesmo o filho dele, e é nisso que demonstra e ele prova o amor de Deus por nós. Ele entregou o filho dele, porque ele quis, por amor a mim e a você. Cristo não precisava, mas além de deixar o seu trono, Ele se fez maldito, servo de todos os homens, para que eu e você tivéssemos vida eterna. Não tem que sofrer, mas o sacrifício de Cristo na cruz não é para que tenhamos. O sacrifício de Cristo não é para que eu viva bem 70, 80, 90 anos da minha vida. É para que eu tenha vida eterna com Ele. Ou você acha que o Senhor morreu na cruz, fez isso tudo, viu o filho pedindo: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. Pai, por que o Senhor me abandonou? Você acha que tudo isso é para que você tenha uma vida confortável durante 70 anos da sua vida? Você acha que é para te dar um carro zero? Você acha que é para o quê? Você acha que é para te poupar de tristezas? E na primeira tristeza: Deus não me ama. Como não ama? Como não ama? Ele escutou o filho dele dizendo: Pai, por que o Senhor me abandonou? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? E aí eu acho que o sacrifício de Cristo na cruz é para que eu tenha uma boa vidinha aqui nessa terra. Nós estávamos decretados a condenação e a separação eterna de Deus, mas foi por isso que Ele não poupou nem mesmo o próprio Filho. E é nisto que prova o amor de Deus por nós: Cristo Jesus entregue como sacrifício perfeito no nosso lugar. Nenhuma dor é maior do que a dor de Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Filho, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Eu sei que dói. Eu sei que existem coisas aí na sua alma que doem até hoje. Eu sei que existem coisas que você acha que você superou, mas que se tocar ainda dói, ainda vai te incomodar. Mas você aprendeu a lidar com elas. O Senhor não enviou o Filho dele para que nós sejamos intocáveis. Não. Deus morreu por mim. Eu não posso passar por nenhuma dificuldade. Eu não posso passar por nenhuma tribulação. Deus morreu por mim, ué. Cadê o amor de Deus? Você acha que o amor de Deus é provado em te dar uma vida confortável? Não que Ele não possa te dar, não que Ele não possa te abençoar. Não é sobre isso. O Senhor é sim um Deus que abençoa, um Deus que prospera. Ele é esse Deus porque Ele é o nosso Pai. Mas você acha que Ele morreu para isso? Essa é a finalidade.
O sacrifício de Deus é para essa vida. Não. É para que nós tenhamos de fato a vida em abundância, que é desfrutar a eternidade inteira ao lado dele. A boa notícia é que houve separação entre o pai e o filho, mas ele venceu a morte e nos espera no dia em que ele retornará para nos buscar, e não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais nenhuma dor, porque ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Deus Pai tinha o poder de tirar o seu filho daquela cruz, mas por amor a mim e a você, ele viu o filho passar por todo o sofrimento, que não foi ele que semeou isso. O meu pecado, o teu pecado, estava sobre ele. Alguém pagou o preço no teu lugar. Alguém pagou o preço no meu lugar. E ele mesmo falou: olha, no mundo vocês vão ter dificuldades, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci esse mundo. Calma, sustenta aí, aguenta aí esses 70 anos, aguenta aí essa vida tão breve que é um sopro que vocês vão ter nessa terra, porque eu enviei o meu filho, e em breve vocês vão estar comigo, não mais separados, porque o véu foi rasgado, meus irmãos. Nós temos acesso agora, já na presença de Deus, e um dia nós o veremos como Ele é. E é por isso que a palavra diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, produzem para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Tira os olhos do teu problema e comece a colocar na eternidade, porque o Senhor, Ele está assim no teu problema, te ajudando, te sustentando, mas muito mais do que isso, Ele está na vida eterna que nos está reservada para nós, para os seus filhos, para aqueles que o amam, e para aqueles que vivem e foram chamados segundo a sua boa vontade. O Senhor, Ele continua sendo bom. O Senhor continua sendo um Deus que cura. O Senhor continua sendo um Deus que restaura. Igreja, entenda uma coisa. Eu sei que ainda dói. Eu sei que existe dor. Mas o Senhor falou comigo que Ele iria curar pessoas aqui hoje. E não é uma cura física. É uma cura na alma. É uma cura do medo. É uma cura daquilo que te perturba há tanto tempo. Hoje o Senhor, pelo poder dEle, vai quebrar algumas cadeias aqui hoje. E você precisa entender esses 3 princípios. Você não pode perder a memória. Você precisa ter os seus olhos fixados em Jesus. E você precisa olhar para o amor de Deus, que foi provado em Cristo pregado na cruz do Calvário. Eu sei que existem muitas pessoas aqui que viveram perdas, traições, vivem momentos difíceis. Eu sei que a tua alma está aflita. Elias, nesse momento, os estudiosos dizem que Elias entrou em depressão. Elias estava em depressão. E tem muita gente que acha que depressão é do capeta. E fala que o problema a cura para a depressão é a pessoa orar. Eu creio nisso, você tem que orar. Só que se alguém chegar com meu coração está doendo e está dando umas pontadas, você vai falar que é coisa do capeta, que a pessoa precisa orar? Você vai recomendar um cardiologista. Alguns problemas são sim resolvidos no poder da oração, como vão ser resolvidos aqui hoje. Você vai ser curado dessa tristeza hoje. Mas Elias viveu um estado depressivo. Existem coisas, para de banalizar problemas que são reais. Ansiedade, depressão são problemas reais que precisam ser tratados. Talvez você vive essa realidade hoje e você se coloca num conflito porque você não quer aceitar. Não, eu sou crente, eu não posso passar por isso. Eu sou um crente cheio do Espírito Santo, eu não posso ter depressão. E quantos crentes cheios do Espírito Santo que dão infarto e a gente não questiona? São problemas reais. Tristezas vêm, situações vêm. Mas hoje aqui
Existe um bálsamo de cura que o Senhor quer derramar sobre nós. Essa tristeza vai embora. Isso daí que feriu o teu coração vai embora. Isso daí que está te causando ansiedade e medo vai embora. Isso que tem afligido e não é de hoje os teus dias, vai embora. Olha para o Senhor. Se coloque sobre os seus pés nesse momento.